Boa tarde a todos. Vamos fazer uma transmissão ao vivo, um live vídeo. Para nós aqui será uma experiência nova, porque durante muitos anos a gente sofreu com a nossa internet aqui, que sempre foi muito ruim. Então, hoje a gente já tem uma tecnologia mais avançada que vai permitir que a gente possa fazer esse tipo de transmissão. Na realidade, a nossa ideia, basicamente, é que já que nós fazemos aqui trabalhos diários, cotidianos, que a gente aproveite isso para poder mostrar um pouco do que a gente faz, poder aproveitar esse trabalho que é feito aqui, muitas vezes desperdiçado a nível de aprendizado, e a gente poder mostrar para vocês um pouco das coisas, um pouco mais do bonsai do campo, né? Então, sejam todos bem-vindos. Welcome, the friends, and bienvenidos, mis amigos. A ideia de falar sobre Acer Palmato é basicamente porque agora é uma época onde nós temos que fazer uma manutenção de praticamente todos os Acer. Então, como essa manutenção exige que se façam várias intervenções, desde podas, desde a pinçagem, o transplante, o tratamento da madeira, e é isso que realmente a gente vai mostrar. Eu não tenho muita experiência com transmissão ao vivo, então, assim, me desculpem se ocorrer alguns erros de edição, digamos assim, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível. Nós aqui não temos um ateliê, né, e nem um estúdio para poder fazer esse tipo de trabalho, mas nós vamos apresentar um pouco de cada coisa, os trabalhos que já foram realizados agora no começo, e aqui eu separei alguns exemplares que vão exemplificar na realidade os trabalhos de inverno, digamos assim. Então a gente vai começar primeiramente falando um pouco das características, né, do Acer Palmato. Por que o Acer Palmato ele é tão desejado na realidade? Ele é uma das 5 espécies mais admiradas, digamos, em todo o mundo e principalmente no Japão. Um dos motivos é a coloração, né, acentuada, esse vermelho intenso no inverno, que ele adquire no outono e acaba entrando um pouco no inverno, mas isso, infelizmente, as pessoas de regiões com clima um pouco mais frio que vão conseguir desfrutar. Ele é uma planta que exige muitos desafios, mas que vale a pena, né, trabalhar ao longo dos anos. Então eu vou mostrar um bosque aqui para vocês. Esse é um bosque que eu já tenho feito já há alguns anos e agora vai chegar o momento de transplantá-lo. Então aqui eu fiz meio serviço, digamos assim. Eu tenho um lado dele que já está inteiro podado, que ele já tem uma ramificação fina, como vocês podem ver. E esse Acer aqui nunca foi passado arame nele, né? O Acer Palmato, assim como os outros Acers, de uma maneira geral, eles admitem serem conduzidos apenas através da poda. Então, através da poda, nós conseguimos ramificações mais finas, né? Estudando a posição das gemas, estudando a posição dos futuros galhos. E este aqui nunca foi colocado arame, ele tem já uma bela ramificação e vocês podem ver uma parte dele onde já foi feita a poda de inverno e seleção de galinhos mais finos, digamos assim, e a parte onde está bagunçado, né? Essa é a bagunça do Acer Palmato.
essa desorganização desse crescimento que ele forma. O Acer burgeriano já é um pouco diferente. Então, quando a gente começar a mexer aqui com o Acer burgeriano, aí vocês vão poder ver essa distinção, essa diferença que existe entre essas duas espécies. Vocês podem ver que está bem desorganizado os galhos, ó, e esse é um crescimento natural dele. Ele com folhagem, ele estava realmente perfeito. Desculpem. Mas é que o Acer, as variedades, principalmente as principais que são cultivadas no Brasil, que é o Acer palmatum e o Acer burgeriano, eles têm duas estações de crescimento bem definidas. Existe o crescimento de primavera, onde ele cresce muito, cresce rápido, e existe o crescimento de verão. Então, o crescimento de primavera é muito importante que se tenha atenção com relação à pinçagem que a gente tem que fazer para que a gente consiga ter os entrenós mais curtos, né? Aqui vocês podem ver, eu já vou comentar sobre a madeira, por exemplo, sobre os detalhes, o que nós temos que fazer com a madeira do Acer. E voltando nesse ponto das podas e do crescimento primaveril, o Acer é uma espécie que muita gente costuma adubar logo no início da brotação. E isso é um erro, né? Porque, na realidade, o Acer ele tem que ser adubado apenas praticamente quando ele completar essa primeira brotação de primavera, para que ele não tenha os entrenós muito longos. E esse entrenó longo é que complica muito na formação de uma fina ramificação, né? O Acer, basicamente, a gente tem que entender bem esse processo de nó e de entrenó para que nós consigamos uma ramificação mais fina, uma ramificação que faça com que a sua árvore tenha realmente um caráter e uma aparência de uma árvore na natureza muito antiga. Eu estou mostrando esses exemplares porque aqui tem vários tipos, digamos assim, de desenvolvimento de Acer, né? O Acer palmatum, ele tem um crescimento rápido, né? Mas é um crescimento muito monótono, né? Desde a partir da estaca dele, ele acaba saindo com troncos muito retos. Quando você consegue fazer ou ter um pequeno movimento no tronco, já é uma coisa muito bonita para ser desenvolvida no futuro. Então, deixa eu mostrar para vocês essa questão da madeira aqui. Eu acho que é bom puxar a luz ali, Wagner. Eu vou dar uma puxada na luz aqui, porque o que acontece? O barracão aqui é o local onde nós preparamos os pedidos, fazemos as cargas, né? Tem um trator de fundo que não é a melhor coisa para você ter no estúdio, mas bom, faz parte. E claro, como o nosso expediente aqui vai até 5h30, agora que a gente tem um pouco de paz, aí, um pouco de silêncio, para que a gente possa falar e conseguir ser ouvido. Bom, voltando ao Acer, ele tem uma madeira muito mole, o Acer palmatum. Ele é muito mais mole do que o Acer burgeriano, por exemplo. Então, assim, um galho desses que foi cortado aqui, ó, um galho principal, por exemplo, aqui nós temos que ter os seguintes cuidados. O primeiro deles é conseguir escavar ele de tal forma que ele tenha uma saída de água, tá? Para que não pare a água na madeira. Então, claro, esse aqui, todos os cortes já foram limpos, né? Devidamente limpos. Ele tem várias cicatrizes, mas uma cicatriz como essa aqui no Acer palmatum, no vaso, por exemplo, é praticamente impossível de ser fechada, por causa do crescimento mais lento e por causa da ramificação mais fina que você procura obter do teu exemplar, por exemplo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
Esse ácer aqui, por exemplo, ele tem já cicatrizes, ó, já completamente fechadas, aqui vocês podem ver, né? Aqui, por exemplo, aqui desse lado aqui também. Só que foram cicatrizes que foram fechadas no campo, com o crescimento natural dele. Então é muito diferente você fazer esse processo do fechamento das cicatrizes ainda no campo, deixando crescer um broto apical, do que você fazer esse processo no vaso. Então agora que está limpo aqui, por exemplo, existem várias maneiras de você tentar proteger isso, né? Neste caso, aqui a gente costuma utilizar um produto que se chama Stain. Stain é um produto que é tipo um verniz incolor da Osmocolor e que ele é muito bem absorvido pela madeira. Nós já provamos isso, então assim com 2 ou 3 mãos de Stain ajuda a proteger muito essa madeira. E nesta fresta aqui mais funda, por exemplo, aqui nós podíamos usar argamassa. Então esse é um processo que se utiliza muito nas caducifólias em geral, é preencher buracos profundos com argamassa, como é o caso desse aqui. Meu parceiro aqui tem que ir levando a luz, mas assim a gente vai levando. Deixa eu virar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Esses espaços aqui, como eram muito profundos, eles foram muito bem limpos e preenchidos com argamassa. O processo agora aqui, todos os anos, ou cada vez por ano, eu devo cortar a borda dessa casca, cortar a borda da casca em volta dessa cicatriz grande, para que isso continue estimulando a cicatrização. Então, processos como esse aqui, realmente, ao longo dos anos, você tem um resultado bem satisfatório. Mas a casca tem que ser cortada. E... Peraí que eu me perdi aqui. Deixa eu pensar. Bom, a casca tem que ser cortada para que a gente consiga uma boa cicatrização. O Acer palmato, na realidade, comumente não é uma árvore para que a gente tenha madeira morta, né? É muito difícil você ver Acer de qualquer espécie com madeira morta. Por quê? Porque ele tem esta madeira mole, né? Então deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Traga para cá esse aqui, ó. Esse aqui é um Acer que eu gosto muito, ó. Dá para se perceber a ramificação fina dele já feita depois da poda. Vocês podem ver que essa ramificação ela já tem uma estrutura que é mais ou menos definida, né? Tem os seus defeitos. Eu tenho um galho grosso atrás aqui, que eu não gostaria de tê-lo, mas que muitas vezes tem que fazer parte dessa estruturação, porque as cicatrizes não são muito bem-vindas, elas são difíceis de serem fechadas. Então esse Acer, por exemplo, ele já está pronto para ser reenvasado. Eu dei uma trabalhada nas raízes dele. É um tipo, uma espécie, por exemplo, que aceita uma poda radical de raízes. Eles têm esse exemplar em particular, tem muitas raízes finas, e que possibilita eu colocá-lo em vasos realmente muito baixos. Como a gente vê, vocês podem observar que sempre exemplares famosos de Acer sempre estão em vasos realmente muito rasos, porque o sistema radicular dele permite isso. Mas a madeira mesmo aqui, se vocês forem observar, ó, aqui, ela já tem traços aqui, ó, de podridão, ó, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que limpar, vou ter que passar um Dremel, aqui, uma retífica, para poder limpar toda esta área aqui, e vou fazer esse tratamento com o Stain. Antes do Stain, ainda, nós passamos uma calda sulfocálcica, né? Que pode ser diluída em 50%, que é mais fraca do que se usa para o DIN, que normalmente para DIN e para Shari você usa 100%.
Mas como a madeira dele é relativamente porosa, ele absorve muito. Então, você passa uma mão, passa 2 mãos de calda sulfocálcica e depois um stem, que é esse verniz para tentar preservar. Esse ácer aqui, ele tem uma base que é bastante grande, é bem bonito, eu gosto muito dele, e foge completamente do que é o padrão convencional dos ácer palmato, né? A madeira morta e tal. Mas como ele também tem essa característica de formar esse tipo de lábio, de cicatriz, isso ajuda a preservar a saúde dele como um todo. Então, assim, eu cuidando da madeira, isso é uma planta para muitos e muitos e muitos anos, porque o máximo que pode acontecer é ele afinar até chegar na casca do outro lado, sem problema nenhum. Então, você pode ver a ramificação. Esse foi feito a poda de inverno, digamos assim, e esse aqui não foi, né? Olha a bagunça dele. A gente tem que fazer essa poda para que a gente possa ordenar esses galhos, né? Aqui no viveiro, é o que eu sempre digo, as plantas todas precisam de um dono, né? De uma família aí que adote, que cuide e que dê a devida atenção. Aqui são muitas plantas e na maioria dos ácer palmato eu não tenho condição de aramar todos e de controlar esse arame, digamos assim. Então muitos deles têm esse formato que é um pouco roquidache, que também dá o efeito que é bem interessante. Essa planta, apesar de todos os defeitos que ela tem um nebare bonito e tem um tronco que é realmente impressionante, ó, tá? Isso aqui com a copa formada dele dá um efeito que é realmente espetacular. Só que ele tem uma porção de defeitos, né? Muitos. Então deixa ele com os seus defeitos e vamos partir para outro, onde a gente possa fazer uma coisa um pouco melhor, né? Deixa eu mostrar um outro aqui para vocês, ó. Esse é um outro exemplar também. É um que tem um movimento bastante atraente e que foge um pouco da característica do ácer, né? Principalmente o palmato. Normalmente você não vê ácer palmato com um movimento assim tão intenso. Mas esse acabou saindo assim. Ele tem umas partes já ocadas, tá vendo? Que está preservado com pasta cicatrizante por dentro, onde a madeira também está preservada. Aqui ao lado também tem, tá vendo? Ele forma a mesma borda, a mesma cicatriz. E o que dá um caráter também de mais idade até para ele. Então, esses assim são alguns pontos básicos do ácer palmato, mas assim um dos objetivos dessa nossa transmissão hoje é poder mostrar um pouco da poda que a gente faz para poder manter a estrutura. Aí, aqui, ó. Pode vir mais de perto aqui, por favor. Aqui, ó. Então, assim, ó, situações como essa aqui, ó, que eu tenho 3 brotos como esse, eu tenho que eliminar esses 2 pequenos aqui, ó, né? Para que eu tenha uma disposição melhor. Numa situação como essa, para um broto que sai aqui embaixo, também vai ser eliminado. Esse aqui é o resíduo da poda do ano anterior, também vou eliminar. Esse aqui também vou eliminar, aqui. Pronto. Essa primeira parte aqui, digamos, ó, eu já fiz a poda. Então, por que a gente fala sobre essa questão do entrenó? Porque esse é o segredo para que você consiga ter, além de uma boa ramificação, uma formação muito adequada dos galhos. Então, assim, o que eu quero dizer com o entrenó? Essa parte aqui, ó, do ácer, ó, esse é um entrenó, né? E os nós são esses aqui, ó. Aqui, e tenho aqui um nozinho na ponta também, ó, tá?
Então, claro, se eu tenho um crescimento exagerado, esse entrenó aqui fica muito longo e eu não vou ter brotação nesta parte aqui. Então, por isso é que você faz o tal do pinching, né? A pinçagem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso no Acer, tanto o Acer palmatum quanto o Buergeriano, todas as espécies. E esse pinching tem a finalidade de você eliminar a pontinha do broto assim que ela nasça. Assim que cresça, que inicie o crescimento, você elimina essa ponta para que justamente o broto tenha entrenós curtos, né? A poda, quando você faz, por exemplo, deixa eu focar melhor aqui nessas gemas aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu tenho duas geminhas aqui, ó, né? Pode afastar um pouquinho, tá muito claro. Aí. Tenho duas gemas, ó. Eu nunca corto extremamente rente as gemas aqui, ó, né? Eu sempre deixo aí um meio centímetro, pelo menos, ó, ou até às vezes 1 centímetro, porque esta partezinha aqui vai secar. Então, assim, para que eu não corra o risco de eu ter problema aqui nas minhas gemas, eu sempre deixo com uma partezinha aqui, ó. Tá vendo? Sempre deixando um pedacinho. Ó, um entrenó longo aqui, ó, não desejado. Esse aqui também é um pouquinho longo. Aqui eu vou ter um galinho aqui que cresce para cima, eu vou tirar ele inteiro. Aqui outro que está saindo para cima, aqui vou tirar inteiro. Seria diferente esse tipo de poda para uma poda, por exemplo, que eu fosse aramar. Aí é diferente. Aqui eu estou fazendo uma poda de manutenção. Talvez essa planta aqui, ou um galho, ou outro, como esse aqui, por exemplo, eu até venha passar um arame. Mas o tempo aqui é curto. Então, o meu objetivo aqui é fazer uma poda. Então, nós podemos da seguinte forma. Um brotinho como esse aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo o tamanho do entrenó dele? Ó? Tá aqui, ó. Se eu cortar aqui, eu vou ter duas gemas aqui, ó, né? Uma de cada lado. O Acer, ele tem sempre gemas opostas, né? Então, assim, no momento em que eu cortei aqui, eu vou ter a saída de dois novos brotos nessa situação aqui. Então, por exemplo, ó, um saindo aqui de baixo, tirei também. Esse que eu cortei aqui, por exemplo, deixa eu focar melhor. Aqui, ó, cortei aqui, ó, tá vendo? Esse ficou sem gema. Mas é importante saber também que aqui na base aqui do nó, eu tenho gemas dormentes. Então, isso também é permitido. Então, aqui eu vou cortar aqui, vou tirar, ó, esses dois aqui, ó, que estão crescendo para cima aqui, também vou eliminar, ó, tá vendo? Olha o tamanho desse entrenó aqui, ó, tá vendo? Esse aqui já está mais curto um pouco, mas também é longo. Então, aqui ou eu faço assim, ó, ou eu posso cortar aqui, e vou ter a brotação aqui e aqui, ou eu posso vir e cortar aqui, ó, e contar com uma brotação que vai sair daqui. Então, essa foi a minha opção. Eu olhando de cima, eu posso ver que tem galhos aí que estão se transpassando, ó. Isso para mim não é interessante. Então, esse aqui, ó, eu vou acabar tirando também, ó, né? Esse aqui está transpassando com esse, eu vou acabar diminuindo ele aqui e aqui também, ó. Então, assim, o processo, na realidade, ele depois que você pega o jeito, é bastante rápido. Pronto. Aqui, ó, nós já temos agora um galho podado já organizado para brotação de primavera. Então, assim, a gente nunca pode subestimar o Acer, porque, assim, às vezes o hábito, né, é você deixar galhos muito juntos, galhos muito próximos, mas ele tem uma capacidade de fechamento, tanto de copa e tanto de galho, que é uma coisa impressionante. O Iveson está falando que parou a transmissão. Parou? Será que é memória do celular? Que eu vou passar essa vergonha aqui diante de todos? Está normal a transmissão? Bom, vou continuar. Então tá. Boa, Alexandre, obrigado por avisar. Então, assim, esse aqui é um galho que ele já está preparado, mas olha a bagunça do resto. Esse está organizado e olha esse aqui como é que ele está. Então, aqui também vou dar uma poda básica aqui, ó. Segura aqui para mim, ó. Assim, isso mesmo.
Aqui vocês podem ver que tem um galho mais grosso. Deixa eu mostrar ali melhor aqui, Wagner. Aqui vocês podem ver que eu tenho um galho com vários entrenós curtos, né? Tá vendo? Se eu cortar aqui, por exemplo, ele vai brotar. Se eu cortar aqui, ele vai brotar. Se eu cortar aqui, ele vai brotar porque ele tem os entrenós. Deixa eu fazer uma poda aqui, ó. Vai filmando, deixa eu fazer uma poda mais rapidinho um pouco aqui, vai. Ó, problemão aqui, ó, tá vendo? Mas eu tenho um brotinho aqui, então esse aí eu vou deixar para depois. Vou tirar esses aqui, aqui também, aqui. Deixa eu pegar um alicatinho. Brotinho que vai sair aqui, ó. Broto para cima. Às vezes, na realidade, um galho como esse aqui dá pena, né? Da gente não aramar. Mas olha o entrenó dele aqui, o tamanho. Tá vendo? Quer dizer, aqui eu não vou ter broto nenhum nunca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó. Porque aqui eu tenho brotos dormentes aqui, gemas dormentes, que vão iniciar também no início da primavera. Eu poderia fazer uma seleção. Um mais curto e um mais longo. Então, aqui eu já tenho também um galho que já está bem organizado, digamos assim, da poda. Já tem um galho organizadinho, já tenho outro, por exemplo. Esse aqui, ó, é um que eu já tenho a copa toda organizada, né? O ideal é assim, ó, vocês podem ver aqui tem um entrenó, tá vendo? Um entrenó, onde foi cortado com um tamanho bom. Eu tenho outros dois aqui, ó, que saíram dessa brotação. E depois eu tenho mais dois aqui que estão nessa situação, que também brotaram. Então, assim, a partir de um aqui, a gente vai formando essa ramificação cada vez mais fina. Esse é o trabalho que dá o ácer. Então, assim, é muito difícil realmente você ter um ácer muito bem feito, né? Outro detalhe, numa situação como essa aqui, por exemplo, eu tenho 3 galhos juntos aqui nessa cicatriz, né? Tenho esse aqui, tenho esse e tenho esse. São demasiados juntos e o ideal aqui seria eu tirar esse galho do meio aqui, tá vendo? Mas eu tenho uma outra cicatriz aqui, ó, muito próxima dele, ó, tá vendo? Se eu eliminar esse galho aqui, a cicatriz praticamente junta com essa. E daí periga que eu perca esse lábio de cicatriz aqui, que eu não quero que isso aumente, né? Outro também ramificado a partir das podas, poda primeira, segunda, terceira, e assim sucessivamente ao longo dos anos. E claro, isso aqui não quer dizer que só tenha 3 anos de poda, isso aqui soma todos os anos que você falhou, né? Porque você falha, você poda tarde, você não faz o pinting correto, daí você tem que podar e voltar para trás. Então, este aqui também é um galho bagunçado. Deixa eu já podar ele, segura aqui, Wagner. Vamos já terminar isso aqui, a gente acaba bem rapidinho. Vê se vai tendo alguma pergunta aí. Se quiserem fazer umas perguntas, aqui enquanto eu vou podando, eu vou conversando com vocês. Com o tempo você acostuma a ver, a enxergar onde está a gema, mais ou menos, para que você mantenha ele dentro de uma certa organização. Aqui nós temos muitos aí para poda,
e eu espero que eu consiga fazer todos antes do início da primavera. Tem uma pergunta, Carlos. Diga. Ao porte já posso fazer ou melhor aguardar amadurecer as gemas? Bom, o alporque aqui, pelo menos na nossa região, a gente sempre faz um pouquinho antes do início da brotação, né? Porque não adianta realmente fazer antes. O ácer tem que estar trabalhando, tem que estar com a seiva trabalhando para que ele possa ser mais efetivo. Aqui, se a gente faz no momento correto o alporque, a gente consegue cortar até em 60 dias. Em 2 meses, a gente está tirando já os alporques no campo. Então, assim, é mais para o fim do inverno, né? Aqui, por exemplo, os ácer do campo, ó, um caso típico aqui, ó, tá vendo? Da formação de dois ramos aqui, ó. Claro que eu vou pegar e já vou nesse momento, como eu não vou usar o arame, eu já tiro o superior e deixo esse para que eu já consiga ter um movimento mais na direção que eu deseje. Existe uma outra coisa também que se usa no ácer, não só no ácer, nas plantas em geral, que é você fazer uma seleção de gema, e isso você faz, claro, quando você tem tempo, paciência e tudo, que é no momento de você fazer uma poda, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, vai. Deixa ele focar aqui, peraí. Aqui, ó. Eu tenho esse brotinho aqui, ó, eu tenho 2 gemas, né, de um lado ou do outro. Esta gema aqui, a tendência dela será crescer para cima aqui, ó, né? E eu tenho uma gema deste lado aqui, que o crescimento dela vai ser nessa posição. Então, nesse momento aqui, eu posso vir com a unha e tirar essa gema fora. Isso se chama capar a gema. Então, assim, um dia se me ligarem e disserem que eu estou capando gema, é porque eu estou eliminando uma das gemas para que esse broto saia numa posição ainda mais desejada. Bom, o Márcio me perguntou sobre essa questão das marcas de arame, né, que parecem um pouco assustadoras aí, ó, né? Eu, por exemplo, aqui, com a minha experiência, uso arame de alumínio e sempre uma bitola mais grossa. Eu sempre trabalho com arame muito grosso no ácer, porque para que tenha efeito e realmente funcione, ele tem que marcar um pouco o tronco. Deixa eu mostrar esse aqui para você, ó, Márcio. Mostra aqui, ó, Wagner. Tá vendo? Esse aqui foi o arame desse ano aqui, tá vendo? Ó a marca dele aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já foi de um ano anterior, tá vendo como as marcas já saíram? Ó, aqui tem o marquinha, mas as que foram de anos anteriores já saíram, como é o caso desse aqui, ó. Aparentemente tem marcas profundas, mas elas acabam saindo. Esse aqui é um bom exemplo. Aqui tinha uma marca realmente muito profunda aqui, ó, que praticamente já sumiu. Então o ácer tem essa capacidade de que você consiga, por exemplo, isso aqui não me preocupa, né? Poderiam preocupar a muitas outras pessoas, mas a mim não me preocupa, porque isso aqui, a tendência dele é realmente desaparecer, esse tipo de marcação. Olha um galho, esse aqui, por exemplo, ele tá com o arame marcado, tá vendo? Mas a marca do ano passado aqui, como vocês podem ver, ó, ela já não existe. O importante é sempre colocar o arame numa posição que não seja a mesma, né, do ano anterior. Então, dessa maneira, aos poucos, ele vai sumindo o arame e chega num determinado ponto em que você começa a trabalhar só com o tensor, né? Então, veja, para um galho que não é tão fino, eu tenho um arame aqui que é grosso e ainda com tensor, porque o ácer ele lasca muito galho, não é um juníperos que você consegue dar curvas e fazer movimentos. Esse tem uma estrutura bonita. Tem o primeiro galho, tem o segundo, tem uma frente pequena, ele já tem um fundo. Tá vendo? É um ácer feito mais no capricho, digamos assim. Esse aqui, ele tem uma bela base também, tá vendo? Todos eles, né? Tem um bom lebário aqui também, uma bela base. Tem uma cicatriz aqui de problema para resolver. Todos eles sempre têm algum problema.
O Acer é assim, ó, esse tronco grosso aqui, ó, tá vendo? Que sai. Mas, por outro lado, ele é uma planta que ele pode ser muito bem trabalhada. E trabalhada com recursos que muitas vezes você não consegue aplicar a outras plantas. Que, por exemplo, são os enxertos, você enxertar raízes para melhorar o nebari e esse tipo de situação. Este aqui, particularmente, é um Acer que eu gosto muito dele. Você, quando cultiva o Acer, você acaba entendendo melhor o crescimento da planta e tolerando certas situações e certos defeitos que ela tem para uma composição final melhor, né? Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Esse aqui, os galhos aqui embaixo saem quase do mesmo ponto, mas ele tem uma bela ramificação inteira. Eu, quando fizer a poda e ele brotar, ele é uma maravilha. Tem esse galho aqui também, tá vendo? Que é um defeito. Então, assim, ó, no Acer palmatum, não adianta criticar, né? Porque, assim, a gente fazer uma observação, uma crítica é muito fácil. Agora, você ter e fazê-lo, aí é outra conversa, né? Então, assim, não aceite críticas no teu Acer palmatum. Eu digo assim, não boas opiniões, né? Mas assim, a crítica, porra, o galho está no lugar errado. Puta, deixa, porque não é fácil ter o galho no lugar certo. E esse aqui é uma planta que eu gosto muito, ele tem uma bela tonicidade, um pequeno movimento. Gosto bastante. Bom, voltando aqui no nosso, aqui, deixa eu continuar. Veja aqui, Wagner. E vai filmando e daí vê se aparecer alguma pergunta, depois a gente vai respondendo, né? Olha, essa situação aqui também é muito comum no Acer palmatum. Você podou, as gemas se desenvolveram e formou esse tipo de estrutura aqui. Ó. Então, primeiro eu vou pensar, se eu não vou usar arame, eu vou cortar essa aqui, vou cortar essas aqui, ó, e o ideal seria fazer esse corte aqui, ó, tá? Eu fiquei sem broto nenhum, mas o galho segue numa posição que é interessante. Isso aqui vai formar um movimento natural somente através da poda. E esse galinho aqui é bom, né? Porque ele veio, ele teve um primeiro, um segundo, aqui o terceiro, o quarto entrenó. É um galho que já passou por muitas podas. Deixa eu podar essa parte de cima aqui dele. Deixa eu virar. Deixa eu mostrar essa parte do tronco aqui. Qual o tempo para a maturidade do Acer? Me perguntaram qual é o tempo para a maturidade do Acer em geral. Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Os pré-bonsai, normalmente, eles têm, as mudas mais novas têm essa coloração muito verde. E o crescimento sempre é muito reto, né, do palmatum, tá vendo? Ó, reto, 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 reto. Então, assim, dentro disso, a gente pode dizer que a maturidade leva alguns anos você conseguir uma ramificação, por exemplo, mais fina como essa. Mas também não tanto, né? Às vezes, uns 4 ou 5 anos, pelo menos, para que você consiga ter uma bela ramificação. Que isso é o que conta, né? É você escolher um material bom. Ah, eu vou escolher um material com bom nebari. Puta, achar um Acer também, assim, o de Acer palmatum, que tenha um bom nebari, também é difícil. Tem que procurar muito, né? Aí existem técnicas para que você possa trabalhar essa questão do nebari também. Mas a maturidade dele, sei lá quantos anos, né? Vai depender de você, da tua dedicação, para que você não perca tempo, para que você faça os trabalhos de uma forma correta. Olha, aqui eu tenho um toquinho aqui vindo para cima, aqui nesse galho, que eu vou eliminar, ó. Não vou usar tesoura, vou usar aqui um alicatinho. Ó, foi. Pronto, só esse aqui já me deixou o galho com uma forma mais clara. Segura aqui, deixa eu podar esse galho aqui, vai. Galho para cima, tiro o broto. Esse aqui eu vou acabar aramando ele, não vou sacrificar, só tiro as pontas aqui também, aqui.
Ó, 3 galhos aqui na mesma posição, ó. Vou tirar o central, sempre nós fazemos isso. E esse aqui cruza com esse, ó, né? Então, como eu vou aramar, é possível que eu faça isso aqui, ó, né? Com arame, tudo é possível. Essa aqui, como é uma planta que já foi aramada várias vezes e tal, eu vou acabar aramando, eu não vou resistir. Eu fico feliz que a transmissão, que vocês possam estar assistindo essa boa transmissão, porque para nós isso aqui é tão importante. A gente sofreu aqui muitos anos com uma internet de 1 mega apenas, era difícil até de você mandar uma foto. Olha uma outra situação aqui, ó. Mostra aqui, ó, Wagner, tá vendo? Tenho esse galho aqui no meio, não tem porque tá aqui, isso aqui eu vou ter que tirar já, ó, tá vendo? Escapou dos outros anos. Ó, galho para cima. Vou podar, vou tirar aqui. Ó, entrenó longo. Tá mostrando aqui? É. Entrenó longo, mas eu vou deixar. Que também não dá para ter tudo. E eu, se conseguir, olha de onde sai esse galho. Esse galho sai aqui de baixo, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu vou tirar. Já que é pra gente dar uma limpada boa nele, eu vou tirar aqui de baixo também. Vamos ver, esses aqui também estão errados. Esse galho aqui ficou bem pobrinho, mas pelo menos está bem estruturado. Saúde! Bom, comentando um pouco isso também, dessas demonstrações aí, ou desses trabalhos ao vivo, eu, para ser sincero, assim, eu tenho o maior prazer em poder mostrar para vocês as coisas que nós fazemos, né? Claro, bonsai do campo todo mundo conhece, sabe que produz, que comercializa, bonsais comerciais, etc e tal. Mas, afinal das contas, eu tenho uma turma aqui, que se não fosse isso, eu não conseguiria manter essa turma para me ajudar a cuidar das coisas que eu faço um pouco melhor. E mesmo assim não consigo dedicar todo o tempo que eu gostaria a fazer isso. Então, nós aqui saltamos com a nossa tecnologia de 1 mega para 100 megas. Talvez por isso é que vocês estejam tendo uma transmissão boa. Agora, falando de transmissão de novo, no dia 10 de março, no dia 10 de setembro, vai ter uma transmissão mundial que vai ser muito legal. Eu aqui vou fazer uma também, faz parte desse Black Scissor Community, que é a comunidade Black Scissor, que foi, na realidade, criada por um chinês chamado Su Fang, e que o Robert Steven, que é da Indonésia, ele divulga isso amplamente. A Black Scissor, para quem já ouviu falar e não sabe bem do que se trata, na realidade, é apenas um movimento. Vou tirar esse galho que não estou aguentando. É um movimento mundial que ele tem sido feito nada mais para que o bonsai possa ser visto de uma forma também diferente. O Black Scissor, assim, não é você bagunçar o pedaço, é você achar que tudo que você fizer vale, presta, porque você está trabalhando com sensibilidade. Não é isso, mas amplia um pouco essa visão que você tem das plantas. E no momento em que amplia essa visão, amplia também o teu relacionamento com elas, a intimidade que você tem com elas. Então, eu acredito que vai ser um movimento que cada vez vai estar mais forte e muita gente se equivoca achando que não existem mais regras, então, para o bonsai. Que não existe mais frente, que não existe mais primeiro galho, que não existe mais galho de fundo. E não é essa a filosofia do Black Scissor. O Black Scissor, a filosofia principal, é você fazer com sentimento, é você poder eventualmente quebrar essas regras e não se fixar única e exclusivamente nelas. Só que, claro, como em todas as artes, você consegue cumprir esse objetivo aí de estar quebrando as regras e tudo, só depois de muito estudo e muito conhecimento. Então, no dia 10 de setembro,
Eu acho que serão umas 70 pessoas, pelo menos, aí do mundo inteiro, que vão estar fazendo trabalhos simultâneos, né? Ao redor do mundo. Então, assim, puta, vai ser muito show, vai ter muita gente conhecida, a maioria deles são demonstradores já, ou profissionais do bonsai, ou mais do que isso, pessoas relevantes dentro do mundo do bonsai. E que acham que, de repente, o Black Scissor, por exemplo, como um movimento, pode ser uma evolução até para o bonsai, né? Tradicional, que foi basicamente, digamos assim, desenvolvido com maior profundidade no Japão e com umas regras específicas e deles. O Black Scissor, claro, acredita nas regras, mas faz com que você veja as coisas com uma visão um pouco diferente. Então, assim, o convite fica feito, vai ser no dia 10 de setembro. Eu vou poder fazer aqui a transmissão, agora está testado e está aprovado, pelo menos tenho internet agora, que vai me ajudar muito nisso. E o meu trabalho vai ser também sobre Acer, porque é setembro e é umas apresentações aí de 40 minutos. Então, assim, o que eu vou fazer de demonstração em 40 minutos? Eu vou mostrar umas coisas para vocês que eu vou deixar para tirar no campo só em setembro, sobre outras técnicas, outros trabalhos, entendeu? Que eu acho que vai ser muito legal. Bom, conversamos e no final das contas eu já dei um pega nele. Ó. Deixa eu mostrar aqui agora, Wagner. Que não quer apagar aquela luz do fundo lá? Para nós, aquela que está dando esse brilho aí. Aí você vai ter que tirar. Isso, é isso aí mesmo. Bom, o nosso acerzinho aqui agora, ele já está com os galhos mais em ordem. E agora eu vou fazer uma aramação o menos possível aqui. Vou usar tensores e vou fazer o trabalho devido, né? Porque eles aqui ficaram um pouco abandonados. Eles estavam no sombrite. Traga para cá um pouquinho, Wagner. E ficaram muito tempo na sombra, sabe? Então, assim, aqui, por exemplo, eu tenho uma parte desse bosque que ele já foi limpo. Esse bosque aqui eu fiz já tem, acho que uns 6 anos ou 7. Eu gosto muito dele, ele andou perdendo os galhos, mas o resultado final dele brotado é realmente muito bonito. Mas ele estava com essa capa de musgo aqui, ó, então assim, vamos aproveitar só falar sobre isso, que isso aqui não tem nada de bonito, né? Esse musgo aqui, na realidade, é uma praga. A gente tem que evitar, principalmente no Acer palmatum, esse tipo de situação. Então, aqui vai ter que ser feito o nebare dele. E depois disso, passar uma VAP. Então, qual é o tratamento que a gente faz? Tá vendo? Isso aqui é resíduo de alga e de líquen, às vezes, que se acumula dentro dele. Porque a copa do Acer sempre fica muito fechada. Mesmo que você faça a tua desfolha no verão, onde você consiga entrar dentro da copa, que você consiga fazer uma limpeza interna, são muitos meses com muita sombra. Então, assim, é importante. Aqui, o que nós fazemos é passar uma VAP nele, evitando danificar as gemas, né, pequenas, mas tirando toda essa sujeira do tronco. E depois disso a gente aplica uma calda sulfocálcica. Calda sulfocálcica é o que a gente usa para passar no DIN, o lime sulfur. Nós usamos aí com 10% mais ou menos de calda. Então é aplicado 1 ou 2 vezes e depois do transplante ele vai para o sol, né? Mesmo recém-transplantado. O Acer é uma planta muito resistente, mas muito assim. O Acer burgeriano, quando eu mostrar para vocês o jeito que eu tiro eles do campo e como eles se desenvolvem, como eles ficam, é uma coisa impressionante. Só que assim, ele exige alguns tipos de cuidado. Vamos mostrar esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A noite está escura. A lua não apareceu. Mas aqui, ó, por exemplo, vocês podem ver o nível da quantidade de poda de raiz que foi feita. E que não tem problema nenhum. Esse aqui pode ficar aqui agora 1 ou 2 dias. Ele está sem folhas mesmo. E é muito difícil de morrer um Acer. Muitas vezes ele morre por excesso
até de cuidado do que por falta. O Acer não tolera excesso de água. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Pergunta assim, como cuidar de um Acer desse em DH? Bom, Belo Horizonte para mim já é um pouco quente. Eu acho que tem que dizer aí as pessoas de Belo Horizonte que tem. Me parece que o Fernando lá do Morro Velho tem uns Acer bonito, palmato, e que ele está tendo bastante sucesso, né? Acer precisa de mais frio, precisa de uma água de certa forma controlada. Então, assim, as plantas nossas aqui, vocês podem ver, eu separei, olha esse Acer aqui, tadinho. Olha como é que ele está de musgo na base, porque como são muitos, eles estavam dentro do sombrite. Aqui eu tenho que tirar esse musgo todo para poder enxergar alguma coisa que ele possa ter. Eu quero ver se eu consigo transplantar, tem que podar, limpar. Tem que ser cuidado dessa forma, né? E ele é muito sensível ao calor porque eventualmente queimam as folhas. Olha um galho bonito aqui que eu gosto desse Acer. Esse aqui é um que tem uma estrutura que eu gosto. Agora chega aqui, ele tem esse galho aqui, né? Então, assim, os defeitos, na realidade, eles são visíveis e a gente tem que tentar consertar. Tem que ver até que ponto você quer aquela cicatriz ali te incomodando durante muitos anos, ou se você tolera isso, curte a ramificação que ele tem e depois aproveita toda a folhagem durante o inverno. Deixa eu dar uma virada nesse aqui, peraí. Ó a cicatriz que tem. Essa aqui também tá quase fechando, ela tá com argamassa também dentro. Só que essa aqui eu preciso fazer um corte maior ainda, porque ela tem que sair para fora, tem que preencher de novo aqui, ó. Esse preenchimento é uma coisa muito comum em Acer, sabe? E em outras plantas também, que tem madeira mole, né? Ó, uma cicatriz fechando ali direitinho. Aqui na copa tem uma outra. Deixa eu ver, porra, deu quase... Não. Quanto tempo já que a gente está falando? Agora eu já me perdi aqui. Porque você começa a falar no embalo, era para ser 20 minutos, é isso? São quase 6h40. Bom, minha gente, eu agradeço assim de coração a todos os que entraram. Aqui eu estou vendo aqui ao vivo, acho que teve 100 pessoas e pouco. A gente no fim acha que uma transmissão dessa, né, vai ter um mundo de gente, mas no fim é assim, pouquinho, né? De 100 pessoas. Mas tudo bem, faz parte. E gostaria de agradecer muito assim, a vocês. Espero mostrar ao Felipe aqui, mandando um abraço. O prejuízo está rondando aí, Felipe. Hoje é noite de lebre, pode ficar tranquilo. E gostei muito de ter feito. Espero poder fazer outras vezes com outros materiais também, porque tem tudo por sair agora no inverno, né? Tem todos os Acer burgerianos, depois tem os chimpaco mais velho e assim por diante. Se funcionou, depois faça um comentário dizendo que puta, ó, funcionou, ficou boa a transmissão, eu vou ficar muito feliz com isso, tá? E Wagner, assistente, lá atrás. E então, assim, uma boa noite para vocês. Obrigado aí por essa audiência, né? Por vocês terem passado esse tempinho aí comigo. E agora, sempre que possível, eu vou fazer isso, tá? Um abraço a todos, até a próxima. Black Caesar.